Fala galera, beleza? Vamos para mais um vídeo do canal. Vamos falar sobre o final da rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouco sobre a Libertadores, os jogos dos times brasileiros. Ao final, eu vou falar um pouco mais especificamente do jogo do Palmeiras, né? E vamos falar aqui do Deivinho, né? O Deivinho que afundou o nosso timão. Fico muito triste, espero que piore. O... Mas antes, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, manda pros amigos. Pode me xingar aí nos comentários, não tem problema nenhum. Algum dia eu faço um react dos comentários de vocês. E vambora, vamos pro vídeo. Bom, o Cruzeiro ontem perdeu pro Cuiabá, conseguiu perder, era a chance de chegar, ficar um pouco mais em cima, né? O Cruzeiro começou bem o campeonato, surpreendendo aí as expectativas. O Cuiabá venceu jogando bem. Eu assisti não assisti o jogo, assisti o compacto. O Cuiabá jogou bem, perdeu alguns gols. Davidson perdeu o gol, Jonathan Cafu, ídolo do Corinthians, né? Perdeu o gol. Ele inclusive ia fazer um golaço de cobertura, mas a bola acabou saindo. O Davidson jogou bem, além do gol, ele ainda criou outras oportunidades para o Cuiabá. E essa vitória fez o Cuiabá sair da zona do rebaixamento, afundar o Corinthians ainda mais, que agora está em 18º, e o Vasco entrou na zona do rebaixamento. Internacional, Corinthians e Vasco estão na parte de baixo do campeonato. Precisa abrir o olho. Esses times aí, Cuiabá, Goiás, Curitiba, eles sabem jogar nessa situação. Time grande treme a perna, não consegue. Além disso, o Botafogo disparou. A gente já falou do jogo do Botafogo, só queria destacar que eu não colocava o Botafogo como favorito, apesar das 4 vitórias, né? Mas essa quinta vitória me deixou um pouco pensativo. Não só pelo como o Fluminense jogou mal contra o Botafogo, mas porque eu tô com a impressão de que o Palmeiras, o Fluminense e o Flamengo, eles estão poupando jogadores, mesmo eles entrando em campo. Os técnicos não estão realmente poupando, fazendo um time misto ou então time reserva, sub-20 e tal, que nem o Renato fazia nos tempos de Grêmio no auge do mata-mata. Eles estão falando sim pro jogador, não precisa dar 100% de você, dá 50%, 70%, fica na maciota, toca de lado e tal. De repente, num lance mágico, a gente consegue vencer a partida. É, eu não concordo muito com isso, com essa estratégia em relação ao Palmeiras e ao Flamengo, porque eu entendo que o Palmeiras e o Flamengo têm elenco. O Fluminense não. O Diniz, se ele tirar o Ganso, não tem que colocar, entende? Mas o Flamengo e o Palmeiras eu acho que poderia colocar mesmo time misto. O Flamengo nem tanto, porque tá com muita contusão, né? Rascaeta e Everton Ribeiro ficaram fora do jogo contra o Corinthians. Mas o Palmeiras principalmente, porque o Palmeiras tá quase todo mundo lá, 100%. Então poderia muito bem. Contra o Santos, na minha opinião, claro, falar agora é fácil, mas se a estratégia era não vamos entrar 100%, apesar do clássico, vamos entrar 70%, então faz a troca. É melhor. Eu prefiro o Flaco Lopes, o Hendrick e o dando 100% de si do que o Arthur, do que o Veiga e o Dudu dando 70%. O Arthur não jogou na quarta-feira, então porque ele não pode ser inscrito na Copa do Brasil, já jogou pelo Red Bull. Então o ataque, na minha opinião, o ataque deveria ter sido Flaco Lopes, Hendrick e o Arthur. E o meio-campo, tira o Veiga também. Deixa o Gabriel Menino lá como meio de ligação. O, o Richard Rios e o Zé Rafael. A defesa pode ser titular porque já vem sendo mesmo. E não compromete, né? A defesa do Palmeiras. Então, eu não concordo muito com essa estratégia do Sampaoli e principalmente do Abel, mas enfim, vamos confiar no Abel, vamos confiar que ele tem o plano, né? Antes de falar do jogo do Palmeiras na Libertadores em si, queria falar com vocês sobre os jogos dos times brasileiros, né? O Atlético Paranaense e o Galo, como eu falei, estão jogando agora, já começou o segundo tempo. Já deixei um Reels pra vocês. Depois do jogo eu faço mais um videozinho curto sobre o resultado e tal. Vou tentar assistir o segundo tempo. O, o Flamengo e o Fluminense jogam fora de casa. O Flamengo pega o Nublense, que é um time fraco, né? E o Fluminense pega o Strongest fora. Strongest é um time forte, tá? Não é sem trocadilho com o Strong. O Strongest é um time decente, assim. Não vai ser mole
pro Fluminense, mas eu acredito, eu torço para eles não vencerem, por quê? Eles vão se classificar na Libertadores. Mas se eles se classificarem, se eles não ganharem esses jogos, eles não vão poder focar no Campeonato Brasileiro. Então, se eles entrarem com um time misto, ou então não dando 100%, pode acabar beneficiando o Palmeiras se eles entrarem com. Se eles perderem os seus jogos de véspera de Libertadores. Faltam dois, além do jogo dessa rodada, né? Vão faltar dois jogos. Então, se eles ganharem, eles já vão estar praticamente classificados. E isso vale também para o Palmeiras, que eu vou falar um pouco depois. O Internacional também joga aí contra o Metropolitanos. É um time fraco, muito fraco. O Internacional já está bem encaminhado à classificação, dificilmente não vai se classificar. Eu acredito que por isso, por causa desse jogo, a diretoria do, do Internacional decidiu não demitir o Mano Menezes, tá? Se o Mano Menezes perder esse jogo, pelo amor de Deus, né? Não tem como. Metropolitano, gente, é um time muito fraco. Mas eu acredito que o Inter ganha sem dificuldade também. Sobre o jogo do Palmeiras. Antes, aconteceu um negócio bizarro. Por conta dessa CPI lá, dos jogadores de casas de apostas, então, abriram uma CPI e foi chamado para depor o Gabriel Menino. Por um motivo extremamente bizarro. Ele, no começo do jogo, ele deu contra o Vasco, ele deu um passe patético para fora. Mas o Gabriel Menino, gente, ele é assim mesmo. Ele arrisca, ele tenta. É, ele já fez isso no primeiro jogo no segundo jogo contra a Água Santa no Campeonato Paulista. A estratégia dele, ou talvez estratégia dele não, a estratégia do Abel começar desse jeito os jogos depois da saída de bola. Então, patético ter convocado ele. Pelo menos barraram o depoimento dele. E quanto ao jogo, o Palmeiras vai enfrentar o Cerro Porteño. O Palmeiras está meio baleado. A última informação que eu vi, o Palmeiras não vai. O Gomes não vai poder jogar, então vamos ter que aguentar Luan e Naves. O Luan, eu gosto dele para pontos corridos, não em mata-mata eu tenho medo do que ele pode fazer. Ele já falhou muito. Mas ele vem jogando muito bem desde que o Murilo se machucou. Espero que o Abel não fale, o Luan é o titular agora. Não, eu prefiro o Murilo. Só que ele vem jogando bem, não vem comprometendo. E o Naves entrou muito bem contra o Santos, que é um clássico, né? Então, convenhamos que se ele entrou bem numa enrascada para substituir o Gomes num clássico, fora de casa, eu acredito que ele pode fazer um bom jogo amanhã contra o Cerro. E, e porque ele jogou muito mal contra o Bolívar, né? Que foi o jogo que ele foi titular nessa Libertadores mesmo. Ele jogou muito mal. Mas o jogo de amanhã é muito importante para o Palmeiras. Se o Palmeiras vencer, vai chegar a 12 pontos em 15 disputados. Vai faltar apenas dois jogos, os dois jogos em casa, contra o Barcelona e contra o Bolívar. Então, já vai ter encaminhada a classificação na Libertadores, já está encaminhada a classificação na Copa do Brasil, e aí o Palmeiras vai poder dar um pouco mais de força, um pouco mais de si dentro do Campeonato Brasileiro. Segundo informações do Facincani, o Palmeiras vai priorizar as Copas, vai priorizar a Copa do Brasil e a Libertadores, e deixar o brasileiro, não vamos dar 100%. Talvez, e mesmo assim o Palmeiras consiga levar o título, porque o Flamengo, o Fluminense e o Atlético Mineiro também estão em outras competições. O Botafogo não, mas o Botafogo também não tem um time tão forte quanto o do Palmeiras. Então, apesar disso, eu acho que o Palmeiras consegue disputar o Campeonato Brasileiro, consegue brigar pelo título, se Deus quiser sendo campeão, né? E no mata-mata, porque arriscar tudo no mata-mata é muito complicado, porque é um jogo. Tem um jogador expulso, como teve contra o Atlético Paranaense, complica. Se tem um juiz falha, o VAR não funciona, que nem aconteceu pateticamente contra o São Paulo no ano passado, você é eliminado da competição. Então é muito complicado você colocar todas as suas forças dentro de um mata-mata e deixar o brasileiro de escanteio. Então o jeito que o Palmeiras está levando, acho que está bem. Depois eu tô pensando em fazer uma análise aí sobre os jogos do Palmeiras dentro do Campeonato Brasileiro, o jogo que o Palmeiras poderia ter ganho, o jogo que o Palmeiras venceu e não estava também previsto, foi uma surpresa ter vencido. E, e é isso, vamos torcer amanhã.
Avante palestra. De novo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, manda pros amigos, tá bom? É isso. Falou, abraço.